Olá, queridos, graça e paz. Eu estou aqui mais uma vez para mais um trecho da Palavra de Deus com lições que a Bíblia ensina. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 5, verso 14, onde está escrito: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Eu quero me fixar no verso 14. Vós sois a luz do mundo. Primeira lição que nós encontramos aqui é que a luz, ela deve ser útil. A luz precisa brilhar sem empecilho algum. E é assim que se espera que seja a luz da vida cristã, o testemunho cristão. Isso é muito importante, porque uma luz, ou melhor, uma lâmpada empoeirada, ela certamente terá um brilho comprometido. Se ela estiver limpa, certamente o brilho dela será bem eficaz, e é isso que o Senhor espera de nós, que estejamos limpos, que estejamos de acordo com a palavra de Deus. A segunda lição que nós encontramos nesse texto é que o homem aqui é a luz do mundo, porque ele diz: vós sois a luz do mundo. E nós, como cristãos, precisamos refletir essa luz. Nós somos essa própria lâmpada que o texto está se referindo. E a pergunta que se faz é: como é que esta luz está brilhando? Estou eu fazendo a função que me é confiada de manifestar a glória de Deus através da minha pessoa? É algo para a gente pensar e analisar, porque a Bíblia diz que eu e você somos a luz do mundo. E, em terceiro lugar, a terceira lição que nós encontramos nesse verso é que o mundo é um lugar tenebroso sem a presença dos discípulos de Cristo. Muitas vezes nós não pensamos na importância que nós temos como cristãos. O mundo só é o que é e está da forma que está porque a igreja ainda está presente no mundo. No momento em que a igreja for arrebatada, então a igreja, que é a luz, que manifesta essa luz, não estiver presente mais no mundo, então o mundo entrará definitivamente no estado de treva total. E aí está a nossa responsabilidade de brilhar
de ser testemunha e levar a claridade àqueles que estão no ambiente de trevas. Portanto, a nossa responsabilidade, ela aumenta muito quando se trata disso. O mundo sem a presença da igreja, sem os discípulos de Cristo presente, certamente será uma treva total. E em quarto lugar, a quarta lição que nós encontramos nesse verso é que a luz está ligada à ideia de justiça e de retidão. É uma metáfora, uma linguagem figurada para mostrar a retidão ou manifestar a justiça e a retidão. E é isso que a palavra de Deus quer dizer com luz. Ela está falando de vida, de exemplo. E a pergunta é: como cristão, nós estamos sendo um exemplo de justiça? Nós estamos sendo um exemplo de retidão? Aí nós precisamos pensar sobre isso. Isso é muito interessante. Porque se a nossa justiça, diz Jesus, não exceder a dos fariseus, dos escribas, de modo algum entraremos no reino dos céus. Então, quando falamos de justiça, precisamos olhar, quando falamos de luz, que é o que vale, que é o que equivale à justiça e retidão, precisamos ver se somos retos, justos no que falamos, no que tratamos, na maneira como vivemos na nossa comunidade, no nosso trabalho, em casa, em qualquer lugar, onde nós estejamos presentes como cristãos. As pessoas que olham para nós, elas conseguem ver essa luz que nós dizemos que somos. Se não estiver, está tudo errado. E a quinta lição que esse texto ele nos traz é que a luz, ela denota a presença de Deus. Isso é muito interessante. A luz, ela denota a presença de Deus. E o que vai fazer a diferença na nossa vida como cristãos é se as pessoas podem perceber que de nós emana alguma coisa diferente das demais pessoas. E isto é a presença de Deus. Porque se como cristão eu precisar afirmar, dizer para as pessoas que eu sou cristão, alguma coisa está errada. É importante entender que o cristão ele tem uma luz que brilha nele e que as pessoas podem ver essa luz à distância. Elas não precisam dizer que são cristãs. As pessoas verão, as pessoas perceberão que ela é diferente por causa da presença de Deus. Então, precisamos entender que a luz, ela denota, ou pelo menos, ela manifesta, ela se apresenta na vida do cristão. E isso não é nada mais nem nada menos do que a presença de Deus na vida dele, na vida do cristão. Jesus diz aqui que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
Naquele tempo, era um pouco mais difícil porque não havia luz elétrica. As luzes eram bem fracas e eram luz de candeia, mas mesmo assim, dava para se observar à distância a luz das candeias que brilhavam naquelas comunidades que eram edificadas sobre os morros ou sobre colinas, né? Em Israel as colinas são baixas, mas de certa distância dá para ver bem de longe. E era sobre isso que Jesus estava falando. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder as cidades edificadas sobre um monte. Da mesma forma que a luz de Deus, a glória do Espírito Santo, não pode se esconder na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que serve a Deus. E ele diz que nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire era uma medida era um recipiente de medida, onde se colocaria debaixo, impediria a luz, então ela não era para isso. Mas colocar no velador é um lugar onde colocava a candeia para brilhar em toda a casa. E ele diz aqui, assim, ela alumia a todos os que estão na casa. E ele queria dizer que assim a nossa luz, ela se manifesta a todos que estiverem a uma certa distância de nós. E ele diz ainda, brilhe também a vossa luz. Aqui vem a aplicação de Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, o nosso testemunho, é isso que Jesus está dizendo. E glorifique a vosso Pai que está nos céus. Eu tenho dito que às vezes as pessoas, elas testam a gente, ela tenta nos ridicularizar, mas quando ela percebe que o nosso testemunho é bom e que não há mudança e que somos realmente fiéis, com o tempo essas pessoas passam a ter respeito por nós. Pense sobre isso, irmão. Você é a luz do mundo, você manifesta a glória de Deus e Deus não espera menos do que isso de cada um de nós, que as pessoas conheçam a Deus através do nosso exemplo. Isto é a lição de hoje que a Bíblia ensina. Que o Senhor Deus te abençoe e que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus o abençoe até uma próxima oportunidade, quando estaremos trazendo mais um texto com lições que a Bíblia ensina. Amém.